Olá, meus irmãos, estamos aqui nesta série Mestres da Palavra e temos uma temporada muito importante, estudando os atos da Igreja dos Apóstolos, uma igreja multiplicadora, igreja dinâmica, extraordinária. Aí então, pastor, nós vamos já entrar dentro desse episódio no capítulo 7, Isso, certo? Que é na sequência do livro de Atos dos Apóstolos. O que acontece então, pastor? Então, aí, bom, uma vez que Estevão foi levado, né, ao Sinédrio, lembrando que o Sinédrio era aquele conselho, uma espécie de um conselho, um senado, né, dos judeus, que era composto por fariseus, saduceus, escribas, sacerdotes, enfim, as autoridades judaicas, né? Então, uma vez que ele foi levado a esse Sinédrio, o verso 7, versículo 1, diz aqui: então lhe perguntou o sumo sacerdote, porventura é isto assim? Né? Ou seja, confrontou Estevão. O que estão dizendo a respeito de você, as acusações que estão fazendo a respeito de você, Estevão, é assim mesmo como eles estão dizendo? E aí, pastor, nós vamos ter aqui do verso 2 até o versículo 53, né? Do versículo 2 até o 53, nós vamos ter aqui a defesa de Estevão perante o Sinédrio, que é, na verdade, é como se fosse um sermão que Estevão vai fazer aqui, né? Então, eu quero incentivar muito o pessoal que está nos assistindo a ler. Leia esse capítulo. A gente vai fazer um apanhado geral, porque é um capítulo longo, mas leia esse capítulo na sua casa, por quê? Aqui Estevão ele vai fazer um resumo, né, pastor, da história do povo de Israel. Não é isso? Sim. Ele consegue fazer assim, até em poucas palavras, quase contar o Antigo Testamento inteiro, a história, né? Partindo de Abraão, ele menciona então várias coisas importantes, relevantes no Antigo Testamento, até que não era novidade para aquele povo, era porque ele precisava construir essa narrativa para poder chegar à conclusão em Jesus, ok? Quando ele é acusado, e falsas testemunhas, calúnias, e por causa dessas injustiças todas e mentiras, ele é levado diante do Sinédrio, que era o conselho que deliberava ali, né, a questão de julgava as questões. O que você faria diante de acusações? A nossa reação é não, é tudo mentira que eles estão falando, é isso, aquilo. É interessante que ele nem entra nesse ponto, né? O sumo sacerdote falou, é isso mesmo? Ele falou, olha, eu vou falar então, vou contar a história para vocês, que vocês já conhecem, só relembrando. Nem ficou se defendendo daquelas falsas acusações, porque não era o momento, ele aproveitou para falar da palavra de Deus, né? Relembrar a palavra, que é importante, né? Qualquer situação, a palavra de Deus, vamos dizer assim, seria a chave, né? que realmente vai selar os conflitos, ou pelo menos deixar numa posição de sabedoria para poder enfrentar seus adversários. É o que ele fez aqui, então, ele começa a falar a palavra de Deus, varões e irmãos, né? E começa a dizer, Deus dos nossos pais. Passou só, antes de falar não dá para falar tudo, mas é interessante, só o comecinho, ele fala, o Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão quando estava na Mesopotâmia. Que expressão linda, né? O Deus da glória, é isso? É verdade, é o Deus da glória, uma expressão muito bonita, né? De fato. Apareceu nosso pai, né, diz assim, Abraão, quando eu estava na Mesopotâmia, habitando em Harã. Interessante, ele pega a história de um jeito que não tinha como ele argumentar, ficou todo suspense, aquele tribunal que estava ali, né, montado, né, e aquele júri, né, e ele fala, Deus nossos pais, apareceu Abraão, Deus da glória. Olha, se você conheceu o Deus da glória, muda tudo na sua vida, com certeza. Incentivo o pessoal a ler, porque até de repente quem está nos assistindo, que de repente não tem assim tanta familiaridade com o Antigo Testamento, aqui nesse capítulo 7 você vai ter um resumo, como o pastor falou, da história do Antigo Testamento. Então ele vai começar aqui, como o pastor Misael já destacou, ele começa falando da chamada de Abraão, né, porque Abraão é o pai do povo de Israel, então ele começa falando sobre a chamada de Abraão,
ele fala sobre a chegada de Abraão a Canaã, né, porque Deus fala para Abraão sair lá da sua terra e ir para uma terra que Deus lhe mostraria. Depois ele vai falar aqui também que Deus faz para Abraão promessa, né, de posse daquela terra, né, que a descendência de Abraão ia possuir aquela terra de Canaã. Enfim, e aí ele começa aqui falando da descendência de Abraão. O verso 8 vai dizer aqui sobre Isaac, sobre Jacó, né? Que Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou os 12 patriarcas. Ele vai desenvolvendo, aí ele vai falar de José, né? Que é um dos 12 filhos de Jacó, que se torna governador do Egito, né? Depois, na época da fome, José leva toda a sua família para o Egito. Ele está fazendo esse resumo que a gente conhece. Lá no Egito, com o passar do tempo, aquela família de Jacó se torna um povo, se torna uma nação tão poderosa que os faraós que surgiram posteriormente escravizaram o povo, né? E aí ele vai entrar aqui, por exemplo, no verso 20, ele vai começar a falar sobre Moisés, e ele vai falar vários versículos, aí ele vai dedicar para falar sobre a vida de Moisés, que foi a pessoa que Deus levantou para libertar o povo de Israel da escravidão, né? Eu acho que vale aqui citar, pastor, por exemplo, aqui no Atos capítulo 7, versículo 35, ele diz assim: a este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo, quem te constituiu autoridade e juiz, a este enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. E verso 37, foi Moisés quem disse aos filhos de Israel, Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Esse texto aqui, do verso 37, ele é uma citação de Deuteronômio 18, em que Moisés ele faz uma profecia. E os estudiosos da Bíblia entendem que é uma referência a Cristo. Né? Moisés, lá atrás, né? Moisés que viveu séculos antes de Jesus, na verdade até milênios, a gente poderia dizer, né? Moisés ele faz uma profecia a respeito da vinda de Jesus, a respeito da vinda do Messias. Porque aqui Estevão ele faz questão de ressaltar no verso 37, foi Moisés quem disse aos filhos de Israel, Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, né? E é uma referência aqui ao Senhor Jesus. E ele continua, né, o seu sermão, depois, por exemplo, lá no versículo 45, ele vai falar de Josué, que é o sucessor de Moisés, ele vai falar de Davi, né, que foi também rei de Israel, como diz aqui o verso 46, Davi que achou graça diante de Deus, depois ele vai falar de Salomão, enfim, ele está fazendo um resumo da história do povo de Israel, até chegar, eu penso que aí é importante aqui para nós lermos o versículo 51, que aqui é o fechamento, né? Fechamento do sermão de Estevão, aqui do discurso de Estevão. Então, por que ele está contando a história do povo de Israel aqui no capítulo 7? Para dar esse fechamento aqui, para mostrar para o povo que o povo de Israel sempre havia tido um coração endurecido para a palavra de Deus. E não estava sendo diferente agora, nos dias do Novo Testamento, nos dias de Jesus, nos dias dos apóstolos. Eles também rejeitaram a mensagem, né? Então ele fecha dizendo aqui, versículo 51, homens de dura cerviz, ou seja, teimosos, né? Eu estava pesquisando hoje uma outra tradução que diz teimosos, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração, quer dizer, duros de coração, e incircuncisos de coração e de ouvidos, ou seja, surdos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Então,
ele está perpassando a história do povo de Israel para mostrar que, infelizmente, o povo de Israel sempre teve essa resistência ao Espírito Santo, né? Sempre foi um povo de dura cerviz, de coração duro, um povo espiritualmente surdo, que sempre resistiu ao Espírito Santo. Então fica para nós, né, pastor, aqui, essa lição, esse alerta, né? Que nós não sejamos assim, que nós tenhamos os nossos ouvidos espirituais sempre abertos para o Espírito Santo, que nós não resistamos ao Espírito Santo. Então fica bem claro também que era o Espírito Santo que agia na história, né? Então, lá no templo, lá no deserto, né, toda aquela rebelião do povo, aquela dificuldade que Moisés teve que enfrentar, tanto que o povo acabou ficando 40 anos naquele juízo, resistia no Espírito Santo. E por tempo dos juízes, sempre eles voltavam para a idolatria, resistindo ao Espírito Santo, até que havia um juízo de Deus, tinha que levantar um libertador. Então, e toda a história, né, ele falou assim, vocês resistem ao Espírito Santo, como também nossos pais. Então, em toda a história houve essa resistência a Deus, e aqui Estevão deixa bem claro que é a ação do Espírito Santo conduzindo a história com essa resistência toda, e agora se repetia exatamente nesse momento aqui, e ele confronta corajosamente essa resistência, né? Interessante, uma medida que ele confronta vocês que existem o Espírito Santo como fizeram nossos pais. Exatamente, isso está me fazendo lembrar de um salmo, que eu não vou me recordar agora o endereço, né, a referência, mas esse salmo ele é citado pelo autor aos Hebreus também, quando o salmista diz assim, hoje se ouvirdes a sua voz, não resistais ao Espírito Santo de Deus, né? Porque o povo de Israel sempre teve essa atitude, né? E fica aqui, o apóstolo Paulo diz que tudo o que foi escrito no passado foi escrito para o nosso ensino, né? Então você que está nos ouvindo, seja uma pessoa sensível ao Espírito Santo, à voz do Espírito Santo, não resista, né? Quando você entender que o Espírito Santo está falando com você, se submeta, seja submisso, né? Obedeça, para que a gente não caia nesse mesmo exemplo aqui. Porque aqui no verso 52, como o pastor Misael disse, né? Da maneira como eles estavam ali confrontando, Estevão diz aqui, qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Porque se você for ver, realmente todos os profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, os profetas chamados menores, né? Os profetas todos, Elias, Eliseu, todos eles foram perseguidos, né? Então, qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles, né, os vossos pais, mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos, né? Então, é como aqui, gente, o que está acontecendo, assim, Estevão, ele está expondo a dureza de coração do povo, tanto no passado como agora no presente. Ou seja, vocês estão fazendo a mesma coisa que os pais de vocês fizeram. Do mesmo jeito que os pais de vocês perseguiram os profetas que falaram da vinda de Cristo, vocês também. Agora vocês, ele diz aqui, vos tornastes traidores e assassinos, né? Por quê? Porque Jesus foi morto, né, por essas autoridades ou com a anuência dessas autoridades. Então, Estevão, ele termina aqui o sermão dele com uma palavra bem dura, né, pastor? Com uma palavra bem confrontativa aqui. Quer dizer, ele está bem confrontando mesmo, né? E 54 diz que eles ficaram mais bravos ainda. A palavra de Deus muitas vezes deixa a pessoa ou arrependida ou mais enfurecida. Nesse caso, o efeito foi de mais fúria, né, pastor? Infelizmente, né? Versículo 54, é isso? Exatamente. Acho que o senhor pontuou bem aí, né? Tudo vai da resposta que a pessoa dá ao Espírito Santo. Exatamente. Se a pessoa não resiste, ouve ao Espírito, ela vai se submeter, ela vai se arrepender, né? Ela vai ser abençoada, vai ser salva. Agora, se a pessoa continua resistindo, olha o que a resistência produz. O verso 54 diz, ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração
e rilhavam os dentes contra ele, né? Então, eles ficaram mesmo muito furiosos, a ponto de rangerem os dentes contra Estevão. Por quê? Porque Estevão estava cheio do Espírito Santo, eles não tinham como argumentar contra o Espírito Santo, ele estava cheio de sabedoria, né? E o texto aqui vai dizer isso, mais uma vez no verso 55, Estevão cheio do Espírito Santo, e é tão interessante esse momento, pastor, ele é glorioso, na verdade. Glorioso. Por quê? Porque Estevão está prestes a ser martirizado aqui, a gente vai ter o primeiro mártir da história da igreja, né? Até esse momento, no relato do livro de Atos, nós não tivemos nenhum mártir. Agora nós vamos ter o primeiro discípulo de Jesus que vai dar a vida pela mensagem que prega, né? Sim. É o primeiro mártir. E nesse momento, olha que coisa gloriosa, o texto diz que Estevão, verso 55, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Ou seja, naquele momento, né, como alguém já disse, isso era o momento de ter uma visão, né? Naquele momento ele tem uma visão, ele vê a glória de Deus. O senhor mesmo destacou, pastor, que ele começa o sermão dizendo, o Deus da glória, e ele vê a glória de Deus aqui, né, nesse momento, e ele vê Jesus, ele tem uma visão de Jesus à direita do Pai. E ele fala, ele expressa isso, verso 56, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Mas, aí, como eu digo, né, a Bíblia mesmo diz, um abismo chama outro abismo, eles estavam com o coração endurecido, eles estavam resistindo ao Espírito Santo, aí eles ficaram ainda mais, né, perplexos, e o verso 57 diz, clamando em alta voz, taparam os ouvidos, e unânimes arremeteram contra ele, né, se lançaram contra Estevão, verso 58, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram, né? Então aqui nós vamos ter o apedrejamento de Estevão, um tipo de morte bem dolorosa, né? Ele morre apedrejado, ele é martirizado, é o primeiro mártir da história da igreja. Só falando sobre a visão, né? Eu vejo o céu aberto, ele viu Jesus à direita do Pai. Eu creio que se você vê o céu aberto, ver Jesus, já não faz diferença viver ou morrer, se vai ser com pedrada, sem pedrada, porque já essa vida não tem mais, né, assim, não tem mais nada que prende aqui, porque quem vê a glória de Deus, eu estou lembrando, pastor, um dia, alguns anos atrás, havia um irmão que na igreja de muita oração, um dia ele falou assim, pastor, não peça para ver a glória de Deus. Eu falei assim, por quê, irmão? Eu estava orando por isso, falou, não peça, pastor. Sabe por quê? Depois a vida aqui fica muito sem graça. Então, acho que você falou, está tão sem graça, aí pode vir pedrada mesmo, é melhor ir para lá. É verdade. E aqui, pastor, encerrando, né, esse capítulo, o nosso querido escritor, né, Lucas, escritor do livro de Atos, ele vai introduzir aqui, nesse versículo aqui, ó, Atos 7:58, que Lucas vai introduzir, poderíamos dizer assim, o principal personagem humano do livro de Atos dos Apóstolos, que é o apóstolo Paulo, né? Ele fala aqui que as testemunhas ali que estavam vendo, né, que estavam acompanhando aquele apedrejamento de Estevão, as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, né? Então esse Saulo aqui, nesse momento aqui, ele ainda não tinha se convertido, né? Ele ainda era um fariseu, ele ainda era um adepto do judaísmo aqui, né? Mas ele é a pessoa que vai se tornar mais adiante o apóstolo Paulo, né? Que vai ser o principal personagem, como eu disse, humano, né? Porque o principal personagem aqui é o Espírito Santo, mas o principal personagem humano do livro de Atos, o apóstolo Paulo, é esse jovem Saulo aqui. E o
verso 59 vai reafirmar, né? Apedrejavam Estevão. Mas qual que era a reação de Estevão? Também é interessante aqui, né, pastor? A reação de Estevão. O que ele fazia ali naquele momento que ele estava sendo apedrejado? Ele lançava maldições sobre os que o estavam matando? Como que era ali a reação dele? Como que estava o seu espírito naquele momento? O texto diz que Estevão invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Verso 60. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu, ou seja, morreu. Então a gente vê aqui que nos seus momentos finais, Estevão ele teve a mesma reação de Jesus, quando estava também passando por esse momento, porque ele faz a mesma oração que Jesus faz, né? Pede ao Senhor que receba o seu Espírito e pede que não imputes os pecados àquelas pessoas, né? Jesus diz: Senhor, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E Estevão aqui, ele diz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E com essas palavras, ele adormeceu. Uma oração dessa, pastor, qual é o efeito dela, né? Porque o fato é que quando você deixa de imputar um pecado, só significa que a pessoa está livre, né? Mas não é o caso aqui, né? Quer dizer, da parte dele, sim, ele estava liberando. Sim. Lógico que as pessoas só têm livres como o Saulo foi, graças a Deus, porque se arrependeu, né? Isso. Mas é só assim, que da parte dele, ele libera no coração dele, quer dizer, por ele não haveria julgamento, não haveria punição nenhuma para aquele ato, como Jesus disse, eles não sabem o que fazem. Então, ele já estava perdoando num amor que só vem do Espírito Santo mesmo, né, pastor? E assim, ele adormeceu em absoluta paz, sem ódio no coração, sem revanche, sem pedir juízo de Deus, a mão de Deus, o dedo de Deus, nada disso. Simplesmente ele faz essa oração, perdoando e pedindo que Deus tenha misericórdia daquelas pessoas, e assim adormeceu. Como é bom adormecer assim, mesmo sendo apedrejado, com essa paz no coração, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Amém? Amém. Pastor Ronaldo, que maravilha, chegamos então no final do capítulo 7, que é o episódio 6, né? Sim. Pastor, só antes da gente terminar, eu só quero destacar aqui, o capítulo 8 a gente vai estudar no próximo episódio, mas a primeira frase do capítulo 8, sim, não é nem o versículo todo, só a primeira frase eu acho interessante destacar, porque diz assim: e Saulo consentia na sua morte. Né? Esse Saulo, que a gente falou aqui, que vai se tornar o apóstolo Paulo, ele consentia na morte de Estevão. Então Lucas ele já deixa aqui, vamos dizer assim, né, o terreno preparado, porque mais adiante esse Saulo vai aparecer na história e vai aparecer ali com uma grande visitação do Senhor Jesus na vida dele, que vai mudar a história dele, e ele vai se tornar o grande apóstolo da igreja primitiva, né? Que foi aquele que Deus usou não só para levar o evangelho para muitos lugares, como também foi a pessoa que Deus usou para escrever, né, as epístolas, as cartas do Novo Testamento, né, muitas delas, não todas, mas a maioria, e essas cartas elas contêm a espinha dorsal, né, da doutrina cristã. Então, Lucas introduz esse personagem aqui para trazê-lo de volta mais adiante na história. Então, é por isso que você não pode perder os próximos episódios dessa série Mestre da Palavra e também dessa jornada importante, Atos da Igreja dos Apóstolos. Deus te abençoe, em nome de Jesus.